Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite pré-feriado, 19 de setembro. Amanhã, 20 de setembro, teremos programação normal até ali. Vamos reproduzir, por exemplo, ao meio-dia, a entrevista que fizemos aqui com o Roger Machado, ex-técnico do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Continuamos hoje abordando a boa vitória, excelente vitória do Grêmio. Matou num jogo só, né? Porque ninguém de sã consciência vai acreditar que o Tucumã, desfalcado, vai poder fazer 3-1, por exemplo, no Grêmio aqui em Porto Alegre. Então o Grêmio fez o que tinha que fazer, sofreu durante 15 minutos e depois, numa naturalidade impressionante, o Grêmio fez 2-0, poderia ter feito 3, 4, mas durante 15 minutos sofreu sobremaneira porque o Tucumã acabou habitando a grande área do Grêmio, errando chances inacreditáveis também pelo tamanho que tem o Tucumã. Nada de desdenhar a vitória do Grêmio, nada de querer diminuir o impacto da vitória. O que mais importa no frigir dos ovos, no espremer do limão, é que o Grêmio está entre os 4 melhores da Taça Libertadores da América, numa proeza, né? Porque muito dificilmente o time que é campeão num ano repete campanha no ano subsequente. Aí a gente pode pensar aqui e ali, em termos de Brasil, o Santos de Pelé e o São Paulo de Tele Santana. Porque na época do Pelé, o maioral era o jogador, Pelé. Na época de Tele Santana, o maioral era o técnico. Tele Santana, que tinha se reabilitado depois de fracasso em 2 Copas do Mundo. Fracasso, entre aspas, né? Aquela de 82 ficou na retina do brasileiro e 86 fez uma Copa apenas razoável, sendo eliminado pela França. E agora o Grêmio. Se o Grêmio conseguir repetir o título, vai repetir o Santos de Pelé, o São Paulo de Telê, e aí seria o Grêmio de quem, Raul Rocha? O Grêmio de Renato, o Grêmio de Luan ou o Grêmio de Romildo? Do conjunto Boa noite, da obra, Flávio. dá para falar dos 3, né, Rec? Mas o Renato é o grande expoente dessa fase do Grêmio, né? Ele deu uma condição de grupo, uma condição de administração de grupo, né, que faz diferença, né? Não é à toa que os jogadores se doam sobremaneira para ele em campo, tu percebe isso. E o Grêmio tem perdido, tem vendido os jogadores ao longo de 2016, 2017 e tem conseguido manter o nível de competição alto. O Grêmio está tão chegando. O Grêmio está tão bem com o Renato que não dá nem para criticar. Olha aqui, olha as contratações equivocadas, e foram várias que ele fez. Que não dá tempo de criticar, porque o Grêmio se recupera mesmo depois de perder Grenal. O meio-campo do Grêmio ontem, se tu fosse fazer uma análise técnica fria, tu ia dizer, tô com medo, não vai chegar. Não, vai... 4-3-3, na Argentina. Claro que o Grêmio não jogou, se tu fizer agora também uma avaliação mais detalhada, não jogou aquilo que poderia até jogar e a gente esperava que jogar. Mas é um time preparado, é um time que mesmo aquele que não está, a princípio, tão bem, resolve, né? Eu vou dar o exemplo do Cícero, né? Ele não estava fazendo a função principal dele, que é de articulação no meio e tal, mas daqui a pouco, num lance, com consciência, coloca o jogador, que não é a primeira vez, então é uma característica dele positiva, né? Coloca o Alisson na frente do goleiro, faz o gol. Então, o expoente maior dessa fase do Grêmio é, sem dúvida, o Renato, tanto que estão fazendo aí uma estátua para ele. Então, tudo isso, além do simbologismo, é a constatação da realidade, né? Claro, tem que fazer os elogios para a gestão, para o seu Romildo, para a diretoria. A diretoria trocou bastante, então dá para deixar só o Romildo aí, né? O resto dá umas elogiadas. Cada um dá um pedacinho. Dá um pedacinho. Tem alguns que querem pegar um quinhão maior, mas aí é pretensão. E o grupo de um modo geral, né? O grupo de um modo geral. Então, e uma coisa que eu até posso te confessar aqui, que eu recebi hoje do Conselho Deliberativo do Grêmio, um estudo econômico financeiro em primeira mão de todos os clubes do futebol brasileiro. E ali traçam os pontos de todos, baseado inclusive
nos orçamentos e nos balanços de cada clube. Então, é oficial o estudo, né? A apresentação desse estudo econômico financeiro, muito interessante. Tu consegue enxergar cada clube e tu consegue enxergar os que estão melhor hoje no futebol brasileiro. Flamengo, Grêmio, Palmeiras e um pouco São Paulo, um pouco na linha desses outros três que eu falei. Aí um pouco mais abaixo, Santos e Corinthians, né? E aí cada um tem uma curiosidade a respeito de como esses clubes conseguiram equilibrar a sua contabilidade, as suas finanças, né? O seu balanço, o que surpreende aí é o oficial, Santos, né? E o Grêmio, agora vem o que tu mais ou menos colocou aí. O Grêmio, ele está num momento bom financeiro, econômico financeiro, exatamente pelos seus resultados de campo. É o fator preponderante do Grêmio, diferente dos outros clubes que eu falei. Outros clubes teve investimento de apoiadores, de Crefisa, se eu não me engano, o Flamengo, e aí, enfim, não cabe dizer os nomes do Palmeiras. Do Palmeiras. Mas o Grêmio é um que, pelo resultado de campo, que conseguiu organizar. Olha como é importante isso. Eu trouxe aqui, sexta-feira, um dado, depois de falar com o presidente Romildo, em primeira mão, que o Grêmio tinha diminuído o seu déficit em 95 milhões até o mês de setembro. E até o final do ano vai passar de 100 milhões o déficit diminuído do Grêmio. E mais, o mais importante disso tudo, para com os bancos. Aí o percentual é maior ainda, porque é ali que o Grêmio tratou de tentar aplacar o maior volume de dinheiro possível, de diminuir. Né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tu tá com ciúmes do Grêmio, Keller Plus? Olha, pelo que o Raul falou aí, dá ciúmes, porque parece que lá está diminuindo o déficit, nós estamos aumentando o déficit, né? Isso é ruim, porque nós tivemos o ano passado um dos maiores déficits da história internacional. E agora nós teremos reunião do Conselho para divulgação do balancete, né, do trimestre, e as metas não estão sendo atingidas novamente, as receitas estão abaixo do previsto e as despesas estão acima. Tu disse que essa reunião que vai acontecer segunda-feira? Segunda-feira, a reunião de segunda-feira. Mas não nada assustador, mas como nós estamos ainda com aquele déficit muito grande do ano passado, né, quando tu faz o acompanhamento da execução orçamentária, então tu vê se está cumprindo as metas, né? Então, pelo que foi divulgado, está próximo, não está tão abaixo a receita e nem a despesa tão alta, mas está aquém do esperado, do desejado. E aí eu não sei se eu posso contar uma historinha, eu só não posso dar nomes porque como eu não documentei, né, aí fica ruim, porque o senhor vai dizer, não me disse aí, né, e não é não é esse o objetivo, é só para aquele torcedor colorado que está nos acompanhando agora saber que antes da Copa do Mundo eu sugeri aos dirigentes, então eu vou dizer aos dirigentes, mas não dizer quem, né? Porque senão vai me desmentir, dizer que nunca eu fiz isso, né? Não, mas não tem como te desmentir, os caras são honrados. Né? Bom, assim se espera, mas eu não vou dar os nomes. Mas se eu contar uma história, olha, o Raul então, me disse, eu falei, só vou dizer não, se o Raul realmente me disse, e ele não vai desmentir. Mas eu vou dizer o seguinte, como às vezes as pessoas se preocupam como é bom preservar a fonte, Mas não é preservar a fonte, é que infelizmente eu não documentei porque eu acreditava nas pessoas hoje e eu documentaria. Né? Então o que eu sugeri? Eu sugeri que é o seguinte, que quando fosse aprovada no Congresso, levada ao Congresso Nacional, a lei que ia regulamentar a questão dos empréstimos para os clubes de futebol e para as obras da Copa, que se colocasse em um itemzinho que só 3 clubes poderiam se aproveitar, que no primeiro momento era São Paulo, Internacional e Atlético Paranaense, que seria o seguinte, que se colocasse, até sugerir, através de um parlamentar nosso, olha, vamos procurar o nosso deputado lá e vamos sugerir que se coloque uma emenda, pode ser de plenário, enfim e tal, que diga o seguinte, que os clubes que colocarem seus patrimônios à disposição da Copa do Mundo tenham abatido 100%, a gente coloca 100% e negocia e deixa 50% do valor do patrimônio que deixou à disposição da Copa do Mundo seja abatido das dívidas com a União.
Então, aí o pessoal me ouviu, boa ideia, então não fizeram absolutamente nada. Isso você falou quando ia começar a obra. Antes da Copa do Mundo, antes de aprovarem a legislação... Então já sei para qual presidente foi. Bom, mas aí eu sugeri, eu falei para dirigentes. Não, mas foi antes do Eu falei para Giovanni. dirigentes, eu não falei presidente, eu disse dirigente. Mas eu acho que você já contou essa história aqui, deu o nome do personagem. Acho que eu não contei no ar, acho que eu te contei fora do ar, por isso que tu lembra. Eu acho que... Fora do ar. Olha que eu tenho uma memória. Fora do ar. No ar eu não tinha contado. Então, observem bem. Imagina só. Hoje o patrimônio internacional, pelo que eu vi nessa demonstrativo, está avaliado os ativos em mais de 1 milhão. Mas vamos dizer que o estádio esteja, eu não sei quanto é que está hoje, mas que esteja, ou na época, logo após a Copa do Mundo, estivesse avaliado, faria a avaliação, como já foi feito, digamos que o estádio valesse 600 milhões. Então, se eu aplicasse 50% de abater de dívida da União, porque eu coloquei o patrimônio do clube à disposição da Copa do Mundo, teria abatido praticamente toda a dívida internacional. E você acha que ali passava tudo? Mas óbvio que passava naquele momento, e só 3 clubes, e depois passaria com maior facilidade quando deixou de ser o São Paulo e passou a ser o Corinthians. Tá? Passaria na maior tranquilidade. Porque isso quer dizer que o Corinthians tinha alguma... Mas todo mundo sabe que teve. Vai lá pagar os 2 bi que estão devendo. Exatamente. Tanto é que eu... Sim, mas vai lá pagar os 2 bi que estão devendo. Mas só porque eles estão devendo... O valor do estádio, né? O valor do estádio. Eles estão devendo tudo? Estão devendo, mas para sair do estádio foi muito facilitado. Tanto é que foi tão facilitado... Mas a pior coisa que pode acontecer na história do Corinthians foi essa facilitação aí. Exatamente. Quebrou o Corinthians. Sim, mas se tivesse... Quebrou o Corinthians. Mas observa bem. O Corinthians ia assim, ó, por causa dos títulos, como o Grêmio está fazendo agora, e aí fez assim. Sim, mas se essa lei tivesse sido emendada... com o estádio. Mas se tivesse sido mas aí emendado... já era na Bacia das Almas. Mas se tivesse sido emendado na época, o Corinthians teria batido a metade do valor no mínimo. Se fosse 100%, estaria saído praticamente de graça, porque compensaria as dívidas que teria com a União do outro lado. Quer dizer, a gente sugere, não foi só essa, teve mais coisas. Quer dizer que naquela época o presidente ouvia pouco. Não sei se era o presidente, eu falei dirigente. Mas tu já falou no ar aqui. Mas não tem a menor... Não, é só para os torcedores saberem, porque eu sou candidato ao conselho agora, no final do ano, né? E como nós vamos lá, colocamos essas ideias... Sócio deliberativo. Né? E às vezes parece assim, não, mas esses caras vão lá, só ficam falando e tal. Não dão ideia. Não dão ideia. Não, as ideias foram colocadas com clareza. Quanto tem que fazer para passar a chapa? 15%. Que eu repito aqui, relembrando o pessoal, 57 conselheiros que estão lá no Conselho Internacional não têm voto para estar lá. São tudo biônico. Foram os votos que eu tive para ser conselheiro, assim como 6 tiveram, como os governos não se juntaram. Como não fizeram a cláusula de 15%, que isso aí nem no Congresso Nacional, nem no Congresso Nacional 15%, não tem essa cláusula de 15%. É muita coisa, 15%. Mas é óbvio que é muita coisa. Mas vocês têm um grupo importante, isso está deturpando, passa o ano inteiro. Exatamente, está deturpando a representatividade dos movimentos. Mas que não muda isso. Mas essa é a nossa luta, por isso que eu estou aqui dizendo que eu sou candidato, porque nós temos que mudar isso aí, porque as pessoas ficam sem representação. Aqueles votos que eu recebi, como tantos outros receberam, ficou sem representação. Você não está querendo me dizer que quem está por cima anda pro resto? Mas é óbvio que anda. Mas não muda nunca isso. Não, mas tanto... Eu me lembro o presidente Odoni que tinha gente que ia lá só para... Tanto é o último reajuste. Com o Grêmio. Muda sempre nos momentos da eleição. Tanto é o ponto principal, né? Hoje o reajuste de 25% que passou, aí diz assim, não, mas o pessoal foi lá e votou para a oposição. Sim, mas e onde é que está a oposição? Passou lá na maior tranquilidade, o reajuste de 25%, sem nenhum debate. E mais, o orçamento, quando é aprovado em dezembro, né, ele não contemplava esse reajuste de 25%. Então, mas ele falava em aumento de arrecadação no quadro social, né? Desimporta, quando tu aprova o orçamento, tu diz quais são as tuas receitas previstas para o ano e o que tu vai gastar. Aí tu me aprova no meio do caminho. E isso é uma coisa, colocaram no nosso estatuto, que a impessoalidade é um dos princípios. Então a impessoalidade tem que ser colocada um momento exclusivo, seja na aprovação do orçamento ou anterior à aprovação do orçamento, isso tem que estar regulado no estatuto quando o Conselho atualiza os valores das mensalidades do quadro social,
para evitar esses improvisos e estas pessoalidades que o presidente, quando está por baixo, ele não propõe nada de reajuste. Quando ele está bem, ele propõe reajuste. E aí a questão fica pessoalizada, fica fulanizada. Você acha que tem que passar pelo conselho ou um modelo como o do Grêmio, que é um aumento praticamente automático? Não, mas se o conselho aprovar que é automático em determinado índice, passou pelo conselho. O conselho é que tem que determinar. Mas aí é o seguinte, eu até acho que vocês têm razão em tudo isso. Não pode ser de roldão, assim, não pode ser quando tá bem, quando tá bem passa tudo, quando tá mal não passa nada. Isso aí é um absurdo, né? Isso aí é um oportunismo. É um oportunismo de quinta categoria. Agora, que não havia como adiar mais o aumento da mensalidade do Inter, não havia. Sim, mas eu até posso Porque se for fazer a comparação com o Grêmio, o Inter ainda continua com 30%, 40% a menos o valor. O problema e os dois times têm o mesmo tamanho. Por que eu fiz questão de trazer esse ponto? Porque muitos vão voltar com a historinha de novo da tal da profissionalização. Onde é que está a profissionalização? Bom, Guilherme, deixa eu pegar o teu gancho. Tu sabe que sempre... Deixa eu pegar o teu gancho. Raul, só deixa eu dizer uma bobagem aqui antes, depois eu vou te passar. Não, tu não vai falar bobagem. O REC sempre... Vou fazer. Tu vai me cortar. Mas eu acordar pra falar mas eu vou fazer uma força para dizer bobagem, porque tu sabe que isso me fere. Né? Sabe que me lembra muito quando eu ouço essas histórias do Keller, essas análises aí todas de clube de futebol, me lembro do Coritiba. É Coxa Futebol Clube. Nas coxas futebol. Pronto, já disse a bobagem. Então eu vou pegar o teu gancho e o do Keller. Esse estudo que eu comentei anteriormente ali, econômico, financeiro, de todos os clubes de futebol brasileiro, os que estão com uma situação hoje melhor, desses que eu falei, desses 4 que eu falei, a característica é que eles contrataram um profissional isento das relações políticas dos clubes. Óbvio que não é 100% isento, que sempre tem uma contaminaçãozinha. Mas o Grêmio começou com aquele CEO, independente do que ele fez depois, e se não foi tão bem e tal, mas tinha autonomia, independência e extraído das questões políticas do clube. Ele não ficava dando água, dando aso para qualquer situação política. O Palmeiras também, com esse rapaz que está sempre dando entrevista, que é um gestor, um CEO. Então, é a linha do CEO. E a característica, então, apontada, é exatamente essa. É a profissionalização, pelo menos de uma área do clube. Ainda que as outras ainda estão gatinhando. Né? Então, eu vou pegar um gancho desse mesmo estudo, eu busquei algumas informações dele, e tem um dado do futebol brasileiro que mostra também o porquê o nosso futebol tem algumas dificuldades. A cada R$100 que os clubes de futebol gastaram ano passado no departamento de futebol, ou na sua infraestrutura de futebol, R$68 são em contratações, R$13 apenas em categoria de base. É tudo craque esses que R$19 em estrutura. 19? R$19 em estrutura, R$13 em categoria de base e R$68 em contratações. Cada vez mais se contrata. Mas esses que estão por cima aí, o Grêmio também? Esse número é um número essa global. É a média. De todos os clubes. O Grêmio teve a característica de resolver com muitos pratas da casa. Que são esses aí, que estão aí, que a gente está vendo, sendo vendidos. Muito por necessidade. Óbvio que tem um pouco de convecção também da gestão, mas a necessidade faz um monge, né? Daqui a pouco tu não tem o que fazer, não consegue vender, tu vai ter que usar os garotos. E aí tu surge, dá sorte, tem uma base que está trabalhando bem, a categoria lá consegue fornecer os jogadores já preparados, bem estruturados para serem profissionais, aí tu pode... Mas o Grêmio vendeu o Wallace, que estava a nível de seleção. Pedro Rocha. Arthur. Jailson. E antes havia também vendido o Juliano. Então veja que o Grêmio vem fazendo essas reposições. O Juliano, o Grêmio tinha comprado caro e vendeu um pouco mais barato. Aí é... mas eu estou dizendo que... eu digo... Não, Bolanhos também, então. O Arroio, Bolanhos. Sim. Mas eu nem estou dizendo de nível de titularidade e que as substituições foram feitas. E olha, o Arthur nível de seleção. Então, isso comprova que quando tem conhecimento de futebol, tu pode substituindo os jogadores por mais valorização que eles tenham no mercado e por mais categoria que possa ser atribuída a eles. E os times continuam jogando bem, ganhando títulos. O Grêmio, isso é o conhecimento. O Grêmio então, deu uma aí eu respondo aquela
primeira parte, né, quem seria atribuído? Ao Renato Portaluppi. Né? Isso, claro, não deslustra o trabalho da direção, o presidente. Né? Até porque eles Enfim, que, claro, eles, que dão o respaldo, né? Mas, sabe, isso aí é mais ou menos assim, sempre o povo tem que identificar e materializar em alguém. Sim, né? sim, tem que ser como o grande condutor. E sempre o grande condutor vai ser o treinador, eventualmente vai ser o capitão da equipe, né? Mas é evidentemente que cada um tem os seus méritos, o seu nível, né? O presidente no seu nível. Posso fazer uma outra trairagem? Agora não é uma. É que tu uma não bobagem. entendeu a minha colocação. Eu entendi. Não, e ficou bem claro. Mas olha aqui, ó, o Keller acha que o grande condutor do processo tem que ser o técnico do grupo principal. É óbvio, é o treinador. Ele tem essa tese de que o treinador pode multiplicar o patrimônio do clube, pode fazer o clube... Não, ele não é dono do clube. O presidente, a direção, tem conduzir bem o processo. Tem que conduzir o processo para saber se ele está rendendo ou não está rendendo, é hora de trocar, não é. Porque mesmo o treinador consagrado... Ele pode errar. Pode afundar o clube. Não, mas o próprio Filipão, consagrado toda a história no Grêmio, agora na última passagem não foi bem. Então chegou num Mas ponto acho que propósito a foi intervenção. bem. Pro propósito ele foi bem. Sabe o Não, que mas que é? eu- No frigir dos ovos, e acho que até bastante por ser Filipão, a gente até admite o ranço do Filipão, o abandono da Casa Mata, a perda de títulos e tal, mas a necessidade imperiosa de reestruturar tudo. O Grêmio teve a coragem de mandar embora medalhões e colocar, seja o que Deus quiser, no lugar. Aí tinha o respaldo técnico, né? Aí tinha a mão forte do Sim, técnico. tinha o treinador. De novo, voltamos. Tinha o comando. Mas esse é o fundamental. Mas estou dizendo que ainda assim, mesmo não dando tudo certo, deu médio. Mas vou fazer uma outra trairagem com o Raul agora. Eu vou me puxar porque eu não gosto muito Não gosta de de atacar os meus amigos, deixar meus amigos se saírem. Mas não é atacar, é provocar para tirar o melhor deles. Tu não vai passear no feriado, eu sei, tu deve estar triste que não vai passear, vai ficar aí. Amanhã, 5h30, tá cortando. Então tá, então é isso. Eu quero estragar o teu Vamos feriado. lá, vamos Isso, lá. já que eu não posso ter o meu, eu vou estragar o teu. Bom, ainda bem Não, que ele tinha dirigido para minha trairagem, agora dirigiu para ti. Não, Agora já me Focou em aliviei. ti, Raul. Mas é uma micro trairagem. Uma sacanagemzinha assim. Então. Sim, pode falar. E até de repente tu vai dar uma resposta tão surpreendente que tu vai ser o presidente do Grêmio por aclamação no próximo. Pode Dependendo da tua resposta. Bom, vou fazer. Depois do intervalo comercial, vou fazer essa caneta. Sete e meia. Sabe que o cara conta muita história, né? Mas eu tenho uma frase, para todo cara tem uma frase, né? Só conta história quem tem história para contar. Aliás, essa história seria diferente, essa aí que entra a minha micro trairagem. Não é trairagem, também não é jogada ensaiada. Raul, presidente, faria mais do que Romildo, porque o terreno já estava fértil, já indicava para isso que está acontecendo? Ou o Romildo tem, claro, o mérito não se tira, né? Mas tem a sorte da safra ter sido maior até do que se imaginava, em termos de juventude, esses meninos todos e tudo mais. Mas aí é que entra a sacanagem, porque o Grêmio ganhou tanto que fica difícil fazer esse tipo de pergunta, ainda mais com um amigo. O Raul concorreu com... Eu não me furto, Rec, eu não me furto porque a apresentação das ideias e das propostas que estão ali. O meu grupo fez eram consubstanciadas em muito conhecimento. Então não era pueril. Nada empírico. Não era empírico, pueril. Não, acho que vamos fazer isso, acho que vamos fazer aquilo. Mesmo porque a minha trajetória profissional de outras atividades minha da vida, tu recuperou ela o sempre Grêmio Náutico teve a Gaúcho. característica de usar muito a profissionalização em todos os setores que me cercam. Por que isso? Tu está dizendo que esse quando projeto tu é um lida- até logo, então? Então, quando Que tu um dia lida- vai vingar? Quando tu lida com o valor, o dinheiro, e no caso do futebol, com a esperança e com a vibração do torcedor, tu tem que ter um cuidado muito especial, redobrado. Então tu não pode achar, jamais pode fazer uma reunião de diretoria, eu acho isso, eu acho aquilo. Quando um diretor teu disser eu acho, tu diz, bom, tu tá fora. Tu não tem que achar, tu tem que ter certeza. Aí tu vai dizer, bom, mas o cara não tá o dia inteiro, não recebe para isso. Então contrata um profissional para te dar o subsídio. E tu poder dizer, eu Alguém não acho. tem que te dar a certeza. Alguém tem que me dar a certeza. Então,
Então eu digo, o que o Romildo fez foi usar muito a profissionalização. A gente sabe disso, a gente acompanha o Grêmio, os resultados estão aí. A nossa ideia nunca foi trocar técnico. Óbvio que o técnico, o Keller falou, ele tem um momento dele, daqui a pouco, bom, se tiver que fazer um enfrentamento, vamos enfrentar. Mas o Renato era o nome do nosso grupo. O nosso grupo que ofereceu uma bagagem de um Hugo de Leon, de um Darley, de um Fábio Koff Júnior, de um Adalberto Aquino, de um Ayrton Ruschel, do João de Almeida Neto, Benhur Marchiori. O Omar Celaime, que esteve hoje aqui contigo, o Omar Celaime. O Omar Celaime sabe tudo. O Pierre Gonçalves, pessoas com extremo conhecimento, não só de futebol. Eu gosto do Pierre também. Conhecimento de gestão. O Pierre é ligado em 220. Pessoas que se apropriam de conhecimento, são bem informadas, acima de tudo, mas têm ideias próprias. Não é só ser bem informado, é uma barbada, né? Abre o Dr. Google, tu está bem informado. São pessoas que têm ideias, conhecimentos próprios, um grupo bem heterogêneo, que fez uma proposta. Então, não teria qualquer problema se esse grupo tivesse essa sorte, essa maravilha dessas conquistas todas. E aí é a felicidade da gente. A gente tem uma felicidade, o Romildo tem uma tranquilidade de trabalhar, e você sabe disso. O Conselho do Grêmio hoje é apaziguado, claro, está ganhando. Não tem por que ficar brabo com nada. Pelo contrário. Agora, não quer dizer que na função que a gente exerce como mandatário dos associados, como conselheiro, a gente fiscaliza as questões de contratação, as questões, algum erro administrativo. E tu não tem nem grupo, pagou. né, Raul? Tu não tem nem grupo. Eu sou do grupo sem grupo. O Grêmio tem em torno de 50 a mais conselheiros que não estão em nenhum grupo. São pessoas que são desvinculadas desse tipo de atuação, ainda que, depois que eu conheci os grupos, tem grupos maravilhosos, organizados, muito bem, que são salutar para o clube. Tem outros que não tanto salutar assim, que mais atrapalham do que ajudam. Mas a grande maioria, que é dos que a gente conhece... Não, porque, na verdade, o presidente do conselho esse dia fez um torneio ali no Cristal, com a participação de todos os grupos. E as equipes... Como é que o Sem Grupo participou desse, então? Exatamente, tinha lá um papel escrito assim... Quando tu chegava, botava o teu nome, assinava, né? Aí eu fui o primeiro a chegar sem grupo. Daí tinha 100 grupos. Eu era de 100 grupo num grupo. Mas aí as escolhas das equipes foi muito legal, que o Biderman fez. Né? É claro, ideia da gestão do conselho. A participação não podia fazer equipes dos grupos, cada um deu o seu time. Muito pelo contrário. Tu tinha que usar. Misturava, então os grupos eram tudo misturado, uma grande confraternização, e isso dá a dimensão do atual momento do Grêmio. Porque está todo mundo em prol das conquistas, dos títulos, e é assim que tem que fazer. Quando chegar momento de eleição, tu vai ver a contingência do momento. Bom, o nome que vai ser esse. Bom, aplaudimos, vai esse nome. Agora, se for uma mala sem alça, não vai. Posso fazer uma proposta ter concorrência. Posso fazer uma proposta para vocês? Vamos cantar os parabéns para um símbolo do Rio Grande aqui. Lauro José de Quadros. Está fazendo 79 anos. Né? Hoje fica mais fácil a contagem regressiva do Lauro. O Lauro vem aqui e sempre faz. Faltam 380 e tantos dias para eu fazer 80 anos. Agora ficou fácil. Hoje faltam 365. Não é bissexto ano esse? Não, ano que vem não. Não, senão faltariam 366. Então tem que ajudar o Lauro nesse cálculo, porque daqui a pouco ele pode se atrapalhar. Mas não vamos cantar parabéns, né? Apenas cumprimentar o Lauro, porque não podemos desafinar aqui, o Lauro é tão afinado. Eu lembro do Lauro cantando junto com o Santana e disputava o espaço para cantar e tal, na festa do tio Marquinhos. E quando chegava a hora da cantoria, a gente sempre ficava esperando ali, né? Os dois, quem ia se apresentar e tal. Já que tu falou no Paulo Santana também, num outro programa que eu estava com o Lauro Quadros, eu lembrei aquela questão do NECA, lembra do NECA?
Que uns achavam Cacau que e Yuri Neca. Não, que uns achavam... Uns não. Um deles achava que o Neca jogava muito e o Lauro outro Quadros. achava que o outro não jogava nada. Lembra? Sim, mas o que a Calda Júnior dizia era essa desmentir. A Calda Júnior não, era a briga do Lauro com o Santana. Isso marcou época no... Sim, depois se pegavam no sala de mídia. redação. Mas Eles realizaram sonhos, brigaram tete a tete. Jogaram bastante. Depois de um momento qualquer aí, que a gente puder ter um espaço mais, vou comentar esses, Paulo Santana, Lauro Quadros. Você não vai falar de novo que tu foi o lateral. Não. Eles são do Primeiro ala do Eles Brasil. são do momento de rádio, de televisão e de jornal que tinha uma relação bem próxima de jogador. Próxima que eu digo assim, como que tu falou, tinha uma crítica e logo em seguida tinha um rebate do jogador. Muitas vezes de enfrentamento. Não era essa coisa uniforme E se o da Lauro Quadros coletiva? está nos assistindo, ele sabe que uma vez no Rio de Janeiro, o Rec, não sei se dá para contar aqui. Dá, claro. No Eu só Rio- estou vendo os recados para ti mesmo aqui, mas depois... É um momento muito engraçado, depois ele vai poder contar da história do jeito dele. Aí o momento do Grêmio, eu não estava tão bem, aí o Espinosa era o técnico, em 86, aí o Espinosa, então, resolve me tirar do time, né? Não me lembro se entrou o Casimiro na direita, mas o Lauro fazendo as críticas, na época era o Lauro me criticando, fazendo as críticas na coluna dele, né? Aí do jornal e Brincadeira. fazendo a crítica e tal. Daí o Espinosa me chama, Raul, eu com 18 para 19, 20 anos e tal, eu vou te tirar, vou dar uma acalmada, né? A 86 tu já não tinha 19 para 20. Não, já estava com uns 21 por aí. Eu tô no teu bico. Tá. Aí Por aí, não. Aí o Espinosa, então, diz que me tira para responder. Pra acalmar a Pra imprensa. acalmar, bom, me tira, termina as críticas. as crises da imprensa. Aí vamos para o Rio de Janeiro, estamos lá depois de um jogo, não me lembro contra quem que a gente jogasse, era Vasco, acho que era Vasco. Aí olha a coluna do Lauro Quadros, eu não ia jogar mais, já estava a notícia já há 4, 5 dias, e o Lauro Quadros fazendo a crítica. Daí eu, peraí, eu saí para não ser criticado, eu não posso ser criticado fora. E aí o que acontece? Tá os jogadores do Grêmio na beira da praia de Copacabana, que era aqueles jogos, tu ia fazer um e outro fora e ficava, né? Emendava, saia da Bahia pro Rio. Aí chega o Lauro para comentar o jogo. Aí o Lauro vem, cumprimenta uma roda de jogadores, o Lauro cumprimenta um, cumprimenta outro, e quando ele chega em mim, para cumprimentar, estica a mão, e eu, Guri o emburrado. braço cruzado, não cumprimentei, e ele ficou, então ficou um clima, ele com a mão esticada no meio da roda dos jogadores. Que com a mão ignorância. esticada. Tu um cara tão educado. Não, mas aí ele pegou e sabe o que ele fala para mim? Ele diz assim, aí eu disse assim, mas tu é muito sem vergonha mesmo, me criticar, eu já tô fora, então não sei o que. Daí ele assim, mas se eu critiquei o Pelé, eu falei, tu criticou o Pelé? Bom, agora eu tô tranquilo. Ele não conseguiu criticar o Pelé. Criticou o Pelé, e ele chegou a dizer, aí passado anos... Tu não ia querer bater no Lauro Quadros, Não bati nele, mas deixa eu contar. Pequenininho. Olha, pra te ver... Só ia dar uns cascudos. Pra te ver que isso aí às vezes é mais que uma surra. Aí, passados os anos, ele estava no programa da Rádio Gaúcha, né? Daquele do meio-dia ali, 1h. Sala de redação. Sala de redação. Aí ele comentando, eu já estava no Santos, o Santos vem jogar contra o Inter. Daí ele pega e diz assim, eis que estava eu na praia de Copacabana quando um homem de 2 metros de altura vem para me agredir, que era o Raul, que está no... Então aquilo ali foi uma agressão para ele, mas eu não tentei agredir ele, eu jamais ia agredir. Mas ele escapou de várias. Né? Eu também. Eu também. Eu acho que... De algumas mas ele nem passado... De algumas eu nem Mas sabia. depois consertou, Mas, cara, viu, Rec? Passado anos, encontrei ele, eu acho que em Cruz Alta, no Vamos, o hotel. Lauro, cara. Aí cruzamos num corredor de hotel, assim, eu e ele agora, né? O que vai acontecer? Aí eu cumprimentei, aí ficou tudo numa boa. Então tá, então vamos agora ao lado soft da conversa. Joel Antônio Salvador. Rec, manda abraço pro Raul. Jogou aqui em Pato Branco, Grenal de Master. Joelzinho. Isso aqui é marcou que 9.000 e Ô, Rec, pegou Mas não, todo. para aí. 9.964 gols de
De Pato Branco. Mas para um pouquinho, o Joelzinho, então tu marcou 9 vezes mais do que o Pelé? Ah, não. Isso aqui é Para que nos levou pra Pato 9 Branco? Pelés num homem só? Mas isso aí eu acho que é do... Como é que é o joguinho esse? É, O Romário. Isso aí era o Raul cruzando Joel e ele Romário. botando pra dentro. Não, mas sabe quem é que nos levou para Pato Branco? O pai do Pato. O pai do jogador Pato, o Alexandre Pato, sim. Internacional. E tu sabe que o ele CT nos levou, e foi tu- ele que montou lá, fez todo, organizou o Grenal de ex-atletas. E tu sabe qual é o nome do CTG de Lagoa Vermelha? Alexandre Pato. Opa! É. Mas não por causa do Pato, né? É, e aí- Existe há 100 anos. E Né? aí deu para perceber qual era o clube do pai do Por Alexandre Pato. Azul. Era azul? Não vou dizer. Não era, ele ia vir pro Grêmio. Ah, bom, então tá. Então já tu disse, tu que disse. Olha aqui, ó. Parabéns, Rec. Dr. Keller é perito nesse assunto. Sou muito amiga dele e adoro a transparência do seu trabalho. Quem é que mandou? Norma Prates. Ah, mas um beijo para a Norma. elogio da Norma? Ah, não, mas a Norma muitos anos trabalhou no Conselho Deliberativo Internacional e realmente foi um trabalho de altíssimo nível, uma pessoa distinta, dedicada ao clube, fez um excelente trabalho dos longos anos que ela esteve Assiste lá. todos os dias o programa. Beijo para a Norma Prates. Olha aqui, ó. Jair Lula. Opa, não vai fazer campanha aqui, quer me derrubar? Mas Rec, Quer me derrubar, o Jair? Meu irmão Djalma está sempre ligado em você, Rec. Manda um abraço para ele. O cara mudou o nome na época da eleição. Vai dar uma chamada? Não, mas quer me derrubar, não. Bola das... não. Não, velho. E aí agora é o Cartão seguinte. amarelo, velho. Aí agora vem um troço que eu queria evitar nesse programa, Raul. Que era essa tua balaca permanente, entendeu? Não consegui. Grande Raul. Jogava muito. Jogou até Grenal de judeus. Pergunte quem o levou e onde almoçou. Bom, o meu empresário desse jogo foi Zé Leó. Ah, é ele Não, Estamos devendo uma visita. essa aí foi muito interessante. Começa a chamar lá Samuel, Brighton, não sei o que, Oxman, não sei o que. Daqui a pouco, pinga pelo Internacional, Raul pelo Grêmio. Eram os convidados do jogo. Lauro Ribeiro, parabéns pelo programa, Rec. Lauro Gremista de Gravataí. E assim, centenas de recados aqui pelo nosso facebook.com/Luiz Carlos Rec. A gente brinca, mas falando sério aqui. E agora eu vou fazer aqui uma grenalização. Já fiz piada infame, já provoquei o Raul. Agora eu vou fazer uma grenalização aqui. E já vou passar também a palavra para o Keller Kloss. Baseado no que está dizendo, o que Marco Antônio Souza chama aqui de Beto de Tal, que é o Beto Bedin, lá de Novo Hamburgo. Eu brigo com ele todos os dias, mas ele assiste todos os dias. Tem o João de Esteio, que me chama de gremista, safado, sem vergonha, há 10 anos, e assiste todos os dias. Já tá bom. E ouve a Grenal todos os dias e me xinga lá também. O João de Esteio mandou mensagem ontem apostando no Atlético Tucumã e disse que tu ia acordar virado porque o Grêmio ia perder. Ele não. Mesmo quando eu não estou, ele dá pau. Então vocês veem que é infalível. Aí diz ele aqui. Boa noite, Rec. Eu não sei como é que eles descobrem esse negócio do time do cara. A gente descobre Não, tão foi aquela bem. foto do Conselho de Administração foi do Grêmio, ali que te entregou. Ali foi. Boa noite, Rec. Pergunta ao senhor Colorado quando eles irão devolver os 25 milhões das estruturas temporárias que assumiram fazer e quem pagou foi o município. Vergonha. Beto de Novo Hamburgo. Antes que o Keller fale, fazendo às vezes de defensor do Internacional, vou fazer um trocadilho aqui para empatar. Trocadilho não, vou fazer uma comparação para empatar a grenalização. O Beto de Novo Hamburgo tem uma foto do presidente Odoni na cabeceira, porque ele é fã do presidente Odoni, tem uma foto na carteira também, e parece que também no pátio tem lá um busto ao presidente. Esse que vão botar para o Renato, ele já botou lá, o Beto. Assim Bedin. como o pai do Pedro Rocha fez a estátua do Pedro Isso. Rocha, o Beto já fez fez do presidente Paulo Odoni. Pois eu vou responder, imagino eu que vai ser mais ou menos, o Inter vai pagar as estruturas temporárias, quando a OS, que se comprometeu na época do Odoni, a fazer toda a estrutura. Eu quero responder, Rec. Sim, não, vai responder? Eu só quero Meu nome, grenalizar. eu, que depois eu É o quero- Beto. Só Ah, quero o Beto. grenalizar. Vai ser mais ou menos quando o Inter vai pagar, quando o Grêmio cobrar da OAS e o município cobrar da OAS toda a infraestrutura do bairro Humaitá, que beneficiaria toda uma população que até agora tomou um cano lá. Porque foi mal feito o acordo, porque fizeram um acordo no Oba-Oba, ou porque, entendeu, Beto? Eu acho que é por aí. Acho que aí vai dar empate. O Inter paga a estrutura temporária de 25 milhões de dólares, de euros, sei lá, ou de reais, É. e o Grêmio
faz toda a infraestrutura do bairro, que agora tem gente que comprou apartamento lá no bairro Humaitá, Beto, né? Entrando na justiça, porque prometeram hotel, shopping center e só tem buraco. E uma infraestrutura que não dá nem para sair do bairro. Um casal botou na justiça a empreiteira, porque venderam o gato por lebre. E o presidente, o presidente Odoni, me desculpe. Posso quer levar? responder? Pode, claro, Não, deve. é que As encrencas do Internacional não tem nada a ver. Não, mas essa questão que ele colocou até é boa porque eu posso elucidar. Primeiro que quem arrecadou esses 25 milhões foi numa lei especial e foi a tributação do Estado, não foi do município. Então, primeiro que é o seguinte, se houvesse alguma dívida, seria com o Estado e não com o município. E eu participei... Então, a premissa está equivocada. A premissa já está equivocada. A prefeitura fez... Até o Beto erra. Até o Beto erra, veja bem. Não é que eu queira dar razão para o Marco Antônio, mas o Beto está equivocado já na premissa. Então, isso é uma lei especial de incentivo ao esporte, que então o Internacional estava autorizado a captar entre os contribuintes mediante um pagamento ainda de 10%. Por exemplo, se o Internacional fosse arrecadar 200 mil, a empresa que ia entregar os 200 mil para o Internacional como esse incentivo autorizado pela lei, que seria, em vez de tributar, ela bateria dos tributos pagar, ela teria que colocar 10% para o fundo do esporte. Então, na verdade, as próprias empresas sempre, para fazer isso, elas tinham que pagar 10% ainda para um fundo específico. Então, primeiro, dinheiro do Estado. Segundo, isso tudo autorizado. Mas isso era uma contrapartida do Estado, porque o Estado tinha interesse que a Copa do Mundo viesse para Porto Alegre e para o Estado por diversas outras razões de incrementação de receitas, do turismo, todas essas questões colocadas. E o município de Porto Alegre, eu digo que está devendo para o Internacional, para o Esporte Clube Internacional. Está devendo e muito, porque todas as obras da Copa, que aliás estão ainda para serem feitas, como a Avenida Tronco, lá na Zona Sul, e tantas outras passagens de níveis aí que não foram concluídas, foram colocadas num programa especial Copa do Mundo, numa linha de crédito especial, para o município tomar este dinheiro nessa linha de crédito especial, um dinheiro muito mais barato, numa linha de crédito que o governo federal colocou na Caixa Econômica Federal, para que os municípios, onde fosse sede da Copa do Mundo, e por isso a briga toda de não perder a sede de Porto Alegre, quando Andrade Gutierrez queria sair, um outro grupo econômico aqui da construção civil ia assumir as obras, para que o município, e daí o empenho do prefeito Fortunati na época, que tinha que ser o Beira-Rio, porque a FIFA não aceitaria a Arena do Grêmio. E não aceitaria não é que o estádio seja ruim, é que o entorno não estava pronto e não teria as condições muita que a FIFA obra exige. ainda, né? Não teria como fazer o isolamento, por então exemplo. eu digo, o que o município entregou para o Internacional em índice construtivo nos eucaliptos, para que o Internacional oferisse uma venda em melhores condições de índices construtivos. E os índices construtivos que foram colocados lá na área do Parque Gigante e na área do Gigante da Beira-Rio foram ínfimos se comparados com índices construtivos que foram colocados. É só examinar a lei, o Beto pode examinar a lei municipal. Ínfimos em relação aos índices construtivos que foram colocados no Estádio Olímpico e no Humaitá, para que o Grêmio pudesse vender esses índices construtivos na negociação com a OAS. Então, na verdade... Por que há essa distinção? É que é outro bairro, foi né? negociação. É que são exatamente, índice construtivo, ele tem uma interdependência de qual bairro que isso está. Não, mas era um projeto tratando, especial aqui, Raul, que poderia aumentar, mas acontece que o Grêmio foi amplamente beneficiado para poder viabilizar o seu negócio. Porque aqui aí havia outros tantos interesses por trás. Porque tu ia fazer, no Beira-Rio era uma obra de 300 milhões, só que a Arena era uma obra já
que saiu lá por 600, 800 milhões na saída, na arrancada. Então havia todo esse interesse econômico, porque quando tu faz uma obra dessa, tem um interesse econômico todo subjacente da cidade. E das empresas, né? Exatamente, porque movimenta a economia, traz empregos, uma série de benefícios. Claro, sem dúvida. E nesse contexto que eu digo ao Beto, a Prefeitura de Porto Alegre está devendo para o Internacional, porque o Internacional propiciou Tá, mas onde é que muito está mais. isso? Está na justiça? O que se Não, discute? não está em justiça, Ninguém nada. está discutindo. Não Não, está o teu- discutindo, tá- eu não sei porque que o Beto quer Tá, mas comprar o os Inter 25 deve ou milhões. não deve? Ele tá Não, dizendo o que o Inter deve. o que tem aí, se não me falha a E memória... a FIFA é uma empresa muito idônea, Não, na é uma época. prestação de contas relativos a alguns, um ou outro que acionou o Internacional e a fundação, porque isso foi viabilizado através da Fundação Internacional. Não, alguma empresa que Alguma trabalhou empresa não que recebeu. e que diz que não recebeu, mas é só isso. E também teve uma investigação... Fundação ou a fundação do Não, Internacional? a Fundação do Internacional. Ah, não, porque é Fundação Esporte Clube Internacional, que existe uma fundação privada. Eu tô de sacanagem. É. É que se botar o A junto com fundação, Sim. fica uma outra palavra. Não, a e aí pode fundação. terminar no Ministério Não, Público. não, mas aí fica então- a fundação. Então houve porque uma- tinha na época algo do Ministério Público contestando o Estado participar desse pagamento. É, Acho que exatamente. É baseado nisso que o Beto... Sim, mas isso é o seguinte, então é uma questão do Estado, não do município. E o Estado houve uma aprovação de uma lei específica. Então eu não vejo como dizer que uma lei legal ser aprovada pela Assembleia. Poderia ser inconstitucional, mas esse tipo de benefício não é o primeiro, não é o único e é muito corriqueiro e nunca soube-se, ou pelo menos não tem notícia, que em algum momento esse tipo de incentivo fiscal foi questionado ou taxado de inconstitucional. Então é uma lei legítima, não vejo assim nenhum precedente para questionar esse levantamento desses fundos que foram direcionados para as estruturas temporárias. Olha aqui, ó. Apesar do teu gremismo, assisto teu programa faz muito tempo. Breno Colorado e Tamoiense de Viamão. Olha aqui, ó. Aqui o Beto está respondendo, ele veio pro pau. O REC, o entorno é problema da OS. Caragones, que antes ele negava da existência, agora ele está falando aqui. Caragones é da Caixa Federal. Da Caixa Federal, da que Caixa Federal. só o que eles ganharam de dinheiro já pagava 3 arenas. Bom, mas vamos pular essa parte aqui, porque senão vamos bancar o Marco Antônio. Caragones, né? Carangones. Carangones. É. Olha aqui. Carangones. Olha aqui, ó. Problema da OS, do Ministério Público e da Prefeitura. Nada com o Grêmio. Quem é que estava no poder? Era minha avó? Era minha avó? Não, é nesse ponto o Beto tem razão. Tem razão. Isso é uma negociação que foi feita com a OAS, que ela nas audiências públicas, e aí vem Assumiu. o problema que o Ministério Público entrou. Nas audiências Sim, mas públicas ela assumiu esse entorno. E depois a Prefeitura começou a fazer as obras e o Ministério Público interviu dizendo que não, que como havia lá nas autorizações das licenças prévias e licenças depois de instalação, quando eles se comprometeram nas audiências públicas, eles fariam essas obras no O entorno. presidente Odoni tinha o dever de pressionar para fazer aquilo ali, porque inaugurou a Ferro e Fogo gastando 40 milhões em horas extras para poder inaugurar de qualquer maneira. Eu posso falar de modo apropriado, até da história da Copa do Mundo. Eu era, naquele momento, secretário adjunto de Turismo de Porto Alegre e depois secretário de Turismo de Porto Alegre, no momento das negociações da Copa do Mundo. O primeiro contrato da FIFA eu guardo ainda, hoje já no meu escritório, né? Que é as exigências da FIFA, e me lembro muito bem das estruturas que teriam que ser providenciadas pela cidade, ou pelo Estado, ou pelo clube, pelo cedente ali, no caso do estádio. Então, e uma das características desse contrato é exatamente assim, a FIFA exigia, mas não sabia nem como e quem ia atender tal pleito Não dela. era problema De dela. novo, voltamos Não a era Coritiba. problema Coxa. dela. Mas Não era aí- problema dela. Aí a grande dificuldade de prefeitura de estado, que na época eu estava na prefeitura, era como é que a prefeitura vai atender em tempo X sem abrir uma licitação bem feita, Sem ter previsão organizada, orçamentária sem também. ter previsão orçamentária. Que é Então lei que era tá uma vindo série aprovada. de impactos. Então a solução dada foi através de benefícios fiscais, através de decreto, ou
A lei eu acho que já existe, essa dos benefícios fiscais aí, de poder investir no esporte, um percentual. Talvez então, foi feita uma adaptação para a Copa. Para poder, obviamente, que sabemos que, tratando-se de Brasil, sempre vai dar uma falha. Uma empresa, daqui a pouco, trabalha e não recebe, aí ela quer cobrar. Aí começa a dar essas situações, assim, quer cobrar de quem e tal. Agora, que 75 milhões era o compromisso que a FIFA queria exigir do Internacional. 75 milhões de estruturas temporárias. E pela negociação, e eu participei dessas negociações, eu estava na comissão, nós baixamos para 25. O presidente Giovanni Luiz foi muito firme nisso aí na época. E nós conseguimos, porque a FIFA queria 75 milhões. E depois, quando ficou aquela... Para pagar esses 25? Sim, mas não os 25, foi pago através dessa maneira. Foi captado, então, através da lei que foi aprovada. E esta lei que foi aprovada, inclusive, também foi aprovada a isenção, agora não me recordo o percentual, de ICMS, aí a lei estadual, que era também a questão estadual, de ICMS, tanto para as obras da Arena como do Beira-Rio. O Estado, na época, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Era a única maneira. Continua, né? Sem dinheiro. É a única maneira. Mas ele estava sem qualquer possibilidade. Então, o Estado ele só tinha benefícios através de leis, decretos, para poder ajudar. Por isso que eu digo, o Internacional era o que tinha estádio em condições para a Copa. Não, foi o que conseguiu habilitar como subsede, tá? Da Copa do Mundo, foi o que propiciou todas essas linhas de créditos beneficiadas para o município, e o município eu acho que fez muito pelo Internacional. Eu disse uma vez para o presidente, presidente, o senhor ganhou lá, tal, foi reconhecido com todo o mérito possível. Tudo bem, mas eles têm que contemplar o clube. Eu quero saber o que vai ser dado para o clube, porque se pegar os índices construtivos que foi dado para o Grêmio, que fazer a sua negociação, e para o Internacional, foi muito pouco para o Internacional. Não que o Grêmio não merecesse, não é esse o caso, não estou colocando isso. Era para ganhar em favor do Inter. Sim, que o Internacional deveria ter ganhado o equivalente. O contrato aqui da prefeitura... Não, porque no fim ficou só o mérito que o Internacional fez a Copa do Mundo sem estádio. Sim, mas eu quero saber o seguinte, se o Internacional foi quem possibilitou todos esses ganhos, inclusive para as próprias empresas de desconto de ICMS nos materiais de construção, né? Se propiciou todo esse alavancamento de índices construtivos para uma boa negociação, por que o Internacional não ganhou mais? A meu sentido, de quem acompanhou, tinha chance de ter... eu penso que merecia mais. E a situação aqui foi diferente das outras duas sedes que eram privadas. Em São Paulo, a prefeitura deu altos índices, mas era para o Corinthians vender no mercado. É uma situação diferente, não existia um patrimônio em que naquele patrimônio se aplicariam os índices. O Grêmio vendeu, o Corinthians vendeu até o Rodriguinho há pouco tempo para pagar as contas. Mas o Corinthians, Corinthians recebeu índices e não conseguiu vender porque o mercado não estava... Índice construtivo que não era dele, ele não tinha. Recebeu o índice construtivo. Recebeu um valor através da prefeitura. E no Paraná, que foi o outro estado que teve também estádio particular, o Atlético Paranaense, o governo do estado e a prefeitura de Curitiba fizeram o que eles chamam lá de acordo tripartite, cada um pagou 1/3 da obra. Só que o acordo foi feito em cima de 148 milhões. Como custou 330, o Estado e o município pularam fora. A gente paga em cima do início. Rapidinho, só o resto é com o clube. O Beto ainda está participando, ele é o quinto participante desse programa. Não vou furar aí a pergunta, né? Tem que trazer o Beto aqui para... A situação da OAS e as obras do entorno tem uma característica, o Keller sabe bem. O dono da obra é responsável pelo impacto do que acontece no entorno. Isso é óbvio. Urbanístico. Ululante. O acordo foi feito, né, com a Prefeitura e Ministério Público, era a OAS tentando dar uma escapada e tentar passar para alguém essa obrigação legal dela. Então não tem como a OAS fugir disso. Por que é... Aí voltamos a estaca zero. Quem é o dono da Arena? É um dos empecilhos para o Grêmio assumir a Arena, comprar a Arena efetivamente. Presidente que compra até o fim do ano, hein? Aí, quem é o responsável? Se ele compra, ele vai ter que resolver essa questão do obras do impacto. Claro. Então ele já tem que... E a equação do Romildo é essa. Bom, vamos pegar, mas aí ele já tem que equacionar isso aí. Que sabe que a partir daí ele vai ser o responsável. Mas daí entra a patrola do Denis Abraão.
Aí sim. Tem que recuperar a patrola para fazer a obra ali. Tu pode entrar num acordo para passar para alguém essa obrigação. Entrada da Carragones Engenharia, não, será que já não está sendo Não, preparada para poder liberar e depois... A Carragones, ela é o braço imobiliário da Caixa. Sim, né? mas é o que Todo eu digo, órgão cria lá os seus braços, Sim, né? mas ela está entrando a É que meu juízo. ela entrou para resolver, até porque ela entrou com um argumento que é válido. Não foram realizados todos os empreendimentos que estavam previstos. Entrega para Madelomba e Construlomba aí que eles resolvem. Ligeirinho. Mas não foi nem será entregue num primeiro momento o shopping, que sairia na região. Sim. A quantidade de torres é menor, então a Carangones optou por fazer um acordo reduzindo as obras que ela teria que fazer, porque reduziu o que foi de fato construído. Ah, entendi. Seria uma redução. Deixa eu só terminar porque aqui o impacto urbanístico é menor, se diminui o número de torres, enfim. Deixa eu olha aqui, ó. Ele disse que a OS tinha a obrigação de entregar a arena em novembro de 2012. Sim, aí tem que quebrar o Grêmio. Não, tinha obrigação mesmo. Contratualmente eles tinham que entregar com tudo pronto. Sim, mas não houve aditivo para aumentar a capacidade? Teve aditivo. Pelo que eu lembro, houve aditivo. Teve aditivo da capacidade. Eu quero saber dos 42 milhões de horas extras. Não se toma isso do teve clube de aditivo. futebol. Não, teve aditivo o aditivo da capacidade. foi que foi feita uma avaliação e não estava o número de assentos, bem objetivo, o número de assentos correspondendo àquilo que foi projetado. Então, aí o Grêmio corria o risco de pagar por assento que não existia. Aí, então, foi feita uma reavaliação e aí começaram. Aí, em cima disso, vamos olhar um pouco melhor esse contrato. O que tinha de Miguel nessa obra? Teve o aditivo da Isso é quantidade obra de Miguel. Mas não é privilégio só do Grêmio com a S. Não, eu sei. Todo construtor, né, que tu tem que acompanhar o Internacional a tinha obra ponto cego e depois também. tu tem que vir com o teu medidor, Rec. Teu medidor, ou tu pode vir com aquela fita, como é que é? Com luz com laser. Com laser, ou vem com a na tradicional mesmo e medir para saber se aquilo que tu comprou corresponde. Mas isso na entrega da obra tem as empresas que fazem gestão da obra, elas fazem essa avaliação antes de tu dar o termo de recebimento. Mas aí nessa linha... Aí eles fazem toda a verificação, todo o contrato. Eles já fazem o acompanhamento na execução talvez e isso... depois, antes do recebimento final, porque tu tem que assinar o termo de recebimento, eles têm essa... É que eu estou falando isso, cara, porque um amigo, casualmente, essa semana, ele foi receber um imóvel todo quitado. Quando ele foi receber, ele foi e fez exatamente isso. Ele mediu. Não, está faltando aqui mais de 1,5 metro da... Estão me entregando entregando menos que me Obra perna de anão. Então tu imagina isso num estádio de futebol. Mas aí nessa linha... Tu tem que ter uma série de... E tu não tem equipe. O Grêmio não tem funcionário suficiente para fazer isso. Não, se tu vai contratar a empresa, tu vai gastar. Empresa que tem que Quer dizer, muitas vezes, alguns momentos, é aquilo que eu falei da profissionalização. Alguns momentos, se tu não for profissional, tu pode pagar caro lá na frente. Então, tu teria que, independente disso, teria que estar no teu orçamento, contrata a empresa para fiscalizar a entrega da obra. Nessa linha só, Keller, o Marco Antônio, quando vem aqui, ele cita que a OAS executava a obra e ela mesma fiscalizava. Sim, aí é uma barbada, né? Bom, mas aí é um erro do Grêmio aí, isso? Por exemplo, o Internacional não teve esse problema. O Internacional contratou uma empresa para fazer o acompanhamento. Tinha, então... A Andrade Gutierrez fazia a obra, tinha a Abril, que contratou uma empresa de gestão, gerenciamento, né, da obra, e o Internacional contratou a sua. Então tinha 3. A própria Andrade fazia a sua fiscalização, a Abril fazia a fiscalização e o Internacional fazia a sua. Olha aqui, ó, só para encerrar aqui, não vamos nem dar tréplica pro Beto. Ele está enlouquecido aqui. Nada com o Grêmio, esse negócio de entorno, OAS, Carangones e Ministério Público. E as estruturas foram impostos, as estruturas do Beira-Rio, que deixaram de entrar nos cofres públicos. O resto é enrolação do senhor Colorado. Chamou de enrolar. E ainda termina com uma frase... aqui, ó, monumental. Paga e não bufa. Isso aí ele já levou para o outro lado da brincadeira e eu até entendo, mas isso é uma questão tributária, é legal, está toda ela embasada, não tem nada de equivocado. Então terminou essa conversa, não deve nada internacional. Mas nessa linha, então, Rec, ele tem que ter o mesmo posicionamento com as verbas que o Grêmio está arrecadando para o CT em Eldorado.
É a mesma coisa. Ah, não, mas incentivo isso é fiscal. aquela do imposto de renda. Sim, mas são verbas que não vão entrar nos cofres públicos e que vão estar Não, na mas obra. isso Não, eu verba- digo, eu repito, é legal. Previsão mas isso legal, né? isso é Não. previsão legal, Previsão é legal. aprovado. Não, mas Se é que no ele tá município, criticando no lado do Inter, sim. ele tem que criticar quando Não, acontece pro Claro, Grêmio mas também. assim, mas é o que eu disse, teve isenção tanto de ICMS no E é muito âmbito do difícil, Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou, como no município que a Câmara de Vereadores aprovou. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo para arredondar a bola aqui, que, né, sabe como é que é? Já voltamos. Oito horas, 9 minutos. Boa noite, amigos da bancada. Sou gremista e quero dizer, sempre quando o Keller vem ao programa, brilhanta muito. Pessoa com entendimento, educada e sabe o que fala. Parabéns. José Luiz de Porto Alegre. Bom, um abraço, José Luiz, muito obrigado. 35 do primeiro tempo, um jogo equilibrado na Argentina, mas segue 0-0 Independiente e River pela Libertadores. O Wagner de Canoas, quem fez a melhor contratação? Cruzeiro com Edilson ou Grêmio com Alisson? De repente a Libertadores e a Copa do Brasil poderão responder. Sim. E o quanto cada um O resultado colaborar. final que vai dizer, né? Eu não vou dar uma de presidente Paulo Odoni e pagar 42 milhões para terminar uma obra. Esperar terminar a obra. Para ver se vale. Deixa terminar a obra. É um muro confortável. Porque esse. lateral é peça rara. E o Edilson tem só um problema. Ele está sempre lesionado. No mais, ele participou de 8 gols da última Libertadores da América. Essa obra eu já vi o final. E não precisou pagar a hora extra. O Grêmio levantou a taça lá na Argentina, onde só o Pelé tinha ganho lá. Mas o Grêmio ajeitou seu lado direito ou não? Com o Leonardo Gomes. É, Mas tu é não, contra parece os que velhos? ontem parece Tu é que contra não gosta velho? de velho. Não, tu quer aposentar a velharada toda. Tu podia trabalhar junto com o doutor Solano lá na Bandeirantes, que é o programa dos aposentados. Não, mas Quer aposentar todo mundo, Quer cara? aposentado. Não, Não, é vai aposentado, trabalhar, mas olha, não. eu fiz uma pergunta, porque eu não sou, assim, eu não... Não vai me dizer que tu vai criticar não o observo- D'Alessandro porque não bateu o pênalti também. Não, mas eu não sei porque que tá... O pênalti é o seguinte, houve uma revolta... É bom esse Keller, Não, mas é que eu leio o teu pensamento. Não, mas houve uma revolta toda com esse negócio do pênalti, mas o pessoal esquece que na decisão contra o Novo Hamburgo nós perdemos, e quem é que errou o pênalti? Perdemos o heptacampeonato gaúcho, quem é que errou o pênalti? O cobrador que os caras queriam que cobrasse. Alessandro. Exatamente. Então, E quer errou dizer, agora também contra o Cianorte. Então, o que eu vejo Errou é o seguinte, 6 já aí no Inter. o que eu vejo é que todos os jogadores têm que treinar, inclusive o D'Alessandro, É isso aí. porque nas horas decisivas Não, o D'Alessandro perfeito. sempre falha. Então, ali, como era decisivo, ele ia falhar, possivelmente, porque ele falha muito nas horas decisivas, é só pegar o retrospecto. Mas eu vejo que a falha é não terem treinado, porque o falta na frente da área e pênalti é uma coisa Treinamento. totalmente previsível que vai acontecer. Então, é treinamento. Mas eu acho que, pelo que Treinamento. disseram, o Damião treina e tem bom aproveitamento. Bom, então foi infelicidade E dele, né? ele bateu que- forte, né? Não bateu fraco. Daqui a pouco ele está cheio de problema, né? Porque o cara que tem um problema na coluna Não, aí entra já aquela está se coisa, matando para jogar, o cara já está com o psicológico. O ser. Raul sabe bem Frangalhos. disso. Pênalti bem batido é que entra, o que converte. Ele pode tropeçar na Pode bola, se a bola tropeçar, se entrar... não- exatamente. Não adianta o cara, não, fez como o Mamal diz, é no pé da trave lá embaixo, forte rasteiro, aí o goleiro defende, é mal batido. Agora vou mexer com o que era. Pedro minha batida é um Chael. Vai ali e pronto. Cavadinha. Pronto, resolve o problema. A que categoria, hein? Que categoria? A que categoria? Pois é. Parecia eu e Lagoa Vermelha. Mas é o que faz o gol, né? Não adianta, né? Isso aí é fato, né? Não, Tem que fazer. Não tem. Fazer. Bateu bem e... Agora, vai falar do jogo do Inter ou não? Vou falar, olha aqui, ó. Internacional começou hoje preparação para a partida contra o Corinthians. Moledo sofreu lesão muscular e está fora. Zagueiro será desfalque por pelo menos 3 semanas. Suspenso, Cuesta também não joga. Com isso, a dupla de zaga será reserva. Emerson Santos e Klaus vão atuar. Recuperado de dores no pé, Dourado treinou normalmente, mas no final da atividade sofreu pancada e voltou a ser dúvida. No Grêmio, Maicon recebeu o 3º cartão amarelo, está fora da partida contra o Atlético Tucumã, mas é um cartão que ele pediu. Tricolor volta a campo domingo contra o Ceará na Arena pelo Brasileirão. Equipe deve ter força máxima. A única dúvida é entre Léo Moura e Léo Gomes. Direção deve acertar nos próximos
dias a renovação de contrato com o zagueiro Cano. Pelo jeito é uma caneta que está vindo da Suíça. Até 2022. Não é da Itália? Será? 2022. Dezembro de 2022. Não pode ser uma italiana. Não. pra cima. A Itália não teve peso na caneta para comprar para fazer o cheque para comprar o Ainda Cano. bem, né? Claro. Exato. Não é que ele está ironizando. Qual era o clube? Era o Cagliari. Então o Cagliari ele não pode não estar com essa bala na agulha. Mas claro, acho que se calhariaram todos, né? Olha aqui, ó. Pois é, mas Não, mas é bom pro Grêmio, meu. Vou te dizer. Claro, o que está jogando o ótimo, Cano. tá. Cresceu de rendimento. Muito. Tem que ter sorte, né? E tu vê, tá. Foi o Cagliari que se interessou, né? Poderia ser a Inter de Milão, mas o Grêmio Milan. tem sorte até nisso, né? O Jeromel não tá aquele Jeromel. E o Cano está jogando pelos dois e mais um pouco. O Grêmio joga pelos dois, pelos três, né? Que ele cobre o Cortez e fala. Ele briga, ele xinga. Ele... Não, que eu espero e nem venha. cavou time o italiano, cartão né, do zagueiro do Atlético Tucumã, do Bianchi. Sim, cavou. E é um jogador que Olha faz aqui, diferença. Estão jogando pela Sul-Americana Caracas e Atlético do Paraná, time do Maurício Freitas e do presidente Petralha. Maurício é gurizinho do Petralha. 1-0 pro Atlético, aliás. Rafael Veiga marcou o gol, aos 41 do primeiro tempo. Libertadores, hoje tem Independiente e River Plate, também estão jogando. 0-0. Boca e Cruzeiro jogam às 9h45 da noite. Amanhã tem Colo-Colo contra o Palmeiras do Filipão. Hoje, Liga dos Campeões, Ajax 3-0, Shakhtar e Hoffenheim 2-2, Atlético de Madrid 3-0 na Roma, Valência tomou 2-0 em casa da Juve. Cristiano Benfica. Ronaldo expulso nesse jogo. Pois é, mas ganhou, né? Ganhou, mano. Benfica 0, Bayern 2, tomou 2-0 em casa o Benfica, ficou muito distante o futebol de Portugal da Alemanha, né? Como é que é o nome desse time? Qual deles? Plzen, 2-2 com o CSKA, Manchester City 1, Lyon 2, Young Boys 0, Manchester United 3. O City do Guardiola perdeu em casa pro Lyon. Pois é, eu estava ouvindo, quando vinha para cá, tá tomando algumas críticas. Já voltamos e aí falamos com o Keller Kloss sobre o jogo do Internacional contra a Chapecoense da Alessandro. Entrou bem, já voltamos. Keller Kloss, o Internacional perdeu quando não podia perder ou perdeu quando podia perder ou nada disso, jogou mal e... Olha, pela tabela até, entre aspas, eu vou dizer, poderia perder, mas não é isso. O Internacional só está com uma competição. E nós já falamos muitas vezes, o Internacional é corda esticada. Para ganhar, ele tem que jogar tudo o que sabe e se entregar com todo o esforço físico possível. O que eu achei de equivocado, e aí... não sei se foi impressão minha, parece que o time deu uma relaxada e ele não pode relaxar. Salto alto. Eu acho que sim. Tanto é que, assim, entra com aquele espírito, não, vamos ficar esperando que nós vamos ganhar o jogo. Só que aí vem uma coisa que é uma distinção entre jogar em velocidade, que é como o Internacional vinha jogando e eu vinha elogiando, jogar em velocidade. Perdeu a bola, 10 atrás da linha da bola, recuperou a bola, rapidamente o ataque com 6, 7, 8 jogadores. Tá? Isso é jogar em velocidade. E jogar retrancado, especulando contra-ataque, é outra coisa. Fica lá atrás, quando retoma a bola, tenta um lançamento para um contra-ataque com 2, 3 jogadores. E foi isso que me pareceu que o Internacional jogou contra a Chapecoense. Não teve a mesma entrega, não teve a mesma compactação, né, de sair com 6, 7 jogadores em velocidade. E aí eu vejo uma queda de rendimento no jogador, que é o Patrick, que tem sido fundamental, e eu não sei se é porque o Dourado não jogou, houve ali uma deficiência no nosso lado esquerdo, né, com o Potker não recompôs muito, o Patrick também, não sei o que está acontecendo, que não está tendo a mesma brilhatura dos outros jogos que ele vinha se destacando, e eu acho que por aí passou a derrota, um pouco também dessa coisa. Quando nós quisermos, nós vamos ganhar o jogo. Tanto é que no final, quando o Internacional resolveu atacar, criou várias situações de gol rapidamente. Em poucos minutos. Em poucos minutos. Então eu acho que essa negligência não pode acontecer.
Tem que jogar bola. Tem que jogar e tem que jogar com tudo que pode. E se fizer um acerto, tem que tentar fazer o segundo, porque senão vira uma várzea. Exatamente. Então é só essa consideração rápida que eu queria fazer. Eu acho que não pode desmobilizar em nenhum momento, porque o Internacional não está no nível, por exemplo, que está o Grêmio, tá? Que está num outro patamar de toque de bola, de retenção de bola em velocidade e no ataque. Mas ontem violentou as características, até porque o jogo o Grêmio não conseguia ficar com a bola. Né? Bem, então um bom analista de futebol. Foi bem isso aí mesmo. Mas vai ficar com a bola, os caras não deixavam, era uma loucura. Sim, mas aí é o jogo, a né? equipe surpreendeu, de certa forma, o Grêmio, né? Claro, Principalmente no o primeiro Grêmio não tempo. esperava que eles iam ficar atrás esperando, mas igual eles vieram com uma volúpia para cima do Grêmio nos Muita primeiros sede ao minutos. pote. Só que aí vem o que eu estava falando. O Grêmio está preparado para a qualquer momento ganhar o jogo. O Grêmio está preparado para a sofrência. O Grêmio tem essa condição que os jogadores... Não, é que quando o Grêmio sai, não é um mero contra-ataque. O Grêmio sai 4, 5, 6 Só que jogadores. ontem saiu... Que o Internacional vinha jogando assim. Só que contra o Chapecoense não jogou. Agora, é claro, o jogo do Grêmio também tinha a questão do local, a pressão inicial. Sim, do adversário, O né? adversário também, né? Claro. Conta. Mas ontem o Grêmio não conseguiu até fazer aquilo que em outros jogos ele faz mais fácil, que é a troca rápida de bola, prende a bola no meio campo, valoriza essa bola. Ontem o Grêmio acabou fazendo um jogo que há muito tempo até eu não via, que de lançamentos. E várias ocasiões Ele fez vários lançamentos, aprofundaram mas a bola. ele também dominou muito. Só que o gol saiu de um lançamento do Leonardo, né? Então, quer dizer, deu certo. Né? Olha aqui, ó. Surtiu efeito. Surtiu efeito. Isso aqui é Libertadores e esse time já meteu 5 no Flamengo uma vez. É o pior lugar para jogar, é pior que Cusco. Sem receber há 4 meses, time boliviano vende as chuteiras para se alimentar. Esse é o Real Potosí. Real Potosí. Hoje Lanterna do Não, era um boliviano. clube com muita grana até há pouco tempo. É. Era um clube com condição de manter time de craques. Clube mal administrado, ou vai para a segunda divisão, ou vai para o Ministério Público, ou vai para os 2 lugares. Projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou também financiamento direto. Pode falar agora com o Fernando. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabendo no seu bolso. Casas maravilhosas. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Bom gosto acima de tudo. E material de primeiríssima. Mais informações, 3596-1048. Plantão de vendas agora. Vai falar com o Fernando e vai sair negócio. 986-317709. Aquele lote que você não tem que fazer, faz um loteamento. Fala com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Cachorro Quente do R. O original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R. O mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas, espaço privê ali, né, para fazer a reunião e tudo mais. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insufilme faz a remoção. Preço campeão e garantia de 5 anos com certificação. Se você disser que ouviu aqui no Cadeira Cativa, ainda tem mais um desconto especial significativo, 20%. E paga em 3 vezes no cartão de crédito. Nas linhas NR Cobalto e HP Charcoal. Ligue a agente de instalação. 3021 2323, WhatsApp 9. Pode falar com a Natália agora. 9683-3199. Esse programa não é para depois, é para agora. 9, deixa eu ver ali de novo, ali bonitinho,
96-8331-99. Fala com a Natália. Agora, a Insufilme não tem filial. Somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Quando vinha jogar pelo Santos aqui em Porto Alegre para enfrentar a Grêmio Internacional, o Raul ficava lá no Embaixador. Lá. Reservas 3215-6600. E-mail reservas@embaixador.com.br. Você dizendo que assistiu esse anúncio aqui na nossa Ubra TV, ganha mais 10% de desconto extra. Marque sua convenção para o Embaixador. Raul, vamos ver dos lances do Grêmio falando. Foi um sufoco no começo, mas os caras, como diria em Lagoa Vermelha, são figos, né? Chegavam dentro da grande área do Grêmio, jogaram dentro da grande área do Grêmio 15 minutos e não conseguiram fazer um gol, né? O suporte de um time preparado, né, Rec? Ele tem que ter o estômago até e a preparação psicológica mesmo, de aguentar. E vocês vão lembrar de vários técnicos que passaram aqui aí na vida de todos vocês, a do Keller também, né? E uma das frases que o técnico usa numa palestra nesse tipo de jogo é dizer o seguinte: se nós resistirmos aos 15 primeiros minutos, tá ganho o jogo. E foi certinho. Então, o último chute foi a 15 minutos. São frases assim prontas, né, que tem um efeito que sempre funciona. A outra é dizer: olha, se nós entrar com a mesma vontade do adversário, nós ganhamos o jogo. Minutos. Que tecnicamente nós somos superiores. É verdade. Então são coisas que sempre dá certo, né? E tenho certeza que a experiência do Renato ele deve passar para os atletas algumas coisas nesse Vamos ver se sentido. vai dar tempo, pelo menos, do gol do Alisson aí. Estamos encerrando nossa cadeira cativa, agradecendo o Keller. Agora é o gol. Aí o gol, cabeceia o Cícero e o gol do Alisson. Encerramos com o gol do Grêmio, fechamos com chave de ouro. O Grêmio está classificado nas semifinais. Valeu, Keller. Obrigado, Rec. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Raul. Obrigado. Maior Maurício. ala do futebol brasileiro, segundo ele próprio. O primeiro grande ala. Vai pesquisar Ah, o os gols, primeiro vai é pesquisar Marinho. os gols. Aí, valeu. Amanhã, 1h25. O primeiro acho que era o Marinho, hein, Rec? Ah, é? Roger ao meio-dia, Rote à noite amanhã. Boa noite.